Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, muita coisa acontecendo no São Paulo em relação à reformulação do elenco, chegadas e saídas, continuidades do técnico Hernan Crespo, que eu vou explicar e contar aqui tudo pra vocês neste vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. E, gente, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscrevem e ativem as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral, e hypem o vídeo também. Galera, aquele recadinho que vocês adoram, né? Esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fãs, é isso mesmo. Quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados, a transmissões dos jogos do São Paulo, jogos nacionais e internacionais, vários jogos, na TV Fãs você tem tudo. Fora que você também tem os lançamentos dos filmes e das séries aí dos streamings, né? A TV Fãs é completaça. É só escanear esse QR Code ou ir no link do primeiro comentário do que o caminho é o mesmo. Você já entra em contato com o pessoal da TV Fãs para conseguir o seu teste por um custo-benefício muito bacana. E lembrando, você pode ter pelo seu smartphone, né, celular, tablet, notebook, obviamente pela TV. A TV Fãs, ela é completaça, custo-benefício simplesmente espetacular e você já começa a usar. Tá esperando o quê? Escaneia o QR Code ou vai no link do primeiro comentário fixado que o caminho é o mesmo. Você não vacila não, já entre em contato com o pessoal da TV Fãs para você conseguir o seu teste, que eu garanto que é muito bacana. Valeu, TV Fãs! E galera, nós temos essa novidade do YouTube Shopping, né? Que agora você pode encontrar diversos produtos. Aqui, por exemplo, você tem esse microfone da Fifine, que eu particularmente adoro, me atende demais para esse vídeo vlog que a gente faz, né, para conversar. Você pode encontrar aí pelo Mercado Livre ou pela Shopee, você pode comprar esse microfone direto por aqui pelo YouTube. Microfone da Fifine AM8 dinâmico, muito bacana. Eu tenho uma câmera aqui da Logitech Brio 4K, né, também muito bacana, me atende muito bem para esse formato de vlog. Vira e mexe, te digo qual câmera você usa. É uma webcam, uma Logitech Brio. Eu acho que ela é bem bacana para esse nosso formato, me atende muito bem também. Tem esse headset gamer da Alcor, que eu sempre trago aqui para vocês. Para mim, muito bacana, um custo-benefício também muito legal que vocês podem encontrar por aqui. É um som bem bacana e eu gosto muito do design dele e do conforto também. E tem a minha placa de vídeo, né, que faz todo o trabalho aqui, todo o trabalho oculto, digamos assim. Uma GeForce NVIDIA RTX 3060 12 GB. Eu adoro, ela faz as gravações e também ela é bem rápida. Uma performance bem bacana nas edições dos vídeos. Então, tudo isso daqui tá no cenário, tá aqui e você pode encontrar agora por aqui. Pode comprar pelo meu link nessa novidade espetacular do YouTube Shopping. Falei ou não falei? Galera, temos uma novidade muito boa, né, que envolve o Marcos Antônio. Marcos Antônio está se recuperando e muito provavelmente estará à disposição do técnico, do treinador Hernan Crespo do São Paulo. Marcos Antônio hoje que, né, virou até tem até uma fala pronta em relação a isso, que é o seguinte, falam em Marcos Antônio dependência, né? Eu acho um absurdo, né? Porque o Marcos Antônio, ele não é um cara, um camisa 10, um meio atacante, um atacante, né? Ele é um segundo volante. Dá até pra falar dele de um meia atacante. Mas ele não é aquele cara craque de bola. Ele é muito bom jogador, muito importante pro São Paulo, mas o São Paulo não pode depender de um cara do nível do Marcos Antônio, né? Eu acho ele muito bom, eu acho que ele surpreendeu demais, mas assim, você fala Lucas dependência, Caleri dependência, acho mais aceitável do que Marcos Antônio dependência, porque ele é um segundo volante, é um meia de ligação, um meia atacante, né? Mas, acho que ficou pela composição do Crespo, que o Marcos Antônio teve uma grande evolução, mas nós não podemos depender de jogador nenhum. Então, com a volta do Marcos Antônio, né, estamos esperando uma volta cada vez mais rápida do Marcos Antônio, o São Paulo volta a ser mais competitivo, melhora da noite pro dia em campo, mas é aí uma outra crítica, né, ao trabalho do técnico Hernan Crespo, né? É claro que ele não tem culpas das lesões, dos desfalques, que são muitos, é muita coisa que acontece em relação a isso, mas ele também não pode ficar vítima, né? Ficar preso em apenas um esquema só de jogo. A gente vê que falta
repertório, versatilidade. Infelizmente está faltando qualidade pro treinador, pro técnico Hernan Crespo. Então vamos torcer o quanto antes pro Marcos Antônio voltar, porque assim, você vê lá nos outros times, Arrascaeta, você vê jogadores mais avançados, né, que o time depende. Um time que depende de volante para fazer gols, para criar jogadas, é meio estranho. Não tirando toda a qualidade, toda a importância do Marcos Antônio. Mas me soa de forma muito estranha o São Paulo depender de um segundo volante, um meia de ligação, um cara que tá sendo um meia atacante em alguns momentos. Vamos ser justos. Só que é estranho por conta da posição. Eu não tô acostumado o São Paulo depender do jogador dessa posição. Nós estamos acostumados o São Paulo depender de centroavante, até de goleiro, né? Mas centroavante, meia atacante, meia esquerda. Essas são as posições que geralmente os times dependem ofensivamente falando. Então é estranho isso, me mostra que o São Paulo tá meio torto, meio desequilibrado, né? Um segundo volante, ele tem muita importância, mas não pode ser a principal posição do time. Acho que isso nos diz muito do que está acontecendo com o São Paulo hoje, né? Novidade excelente também envolvendo o Jonathan Calleri, que precisa voltar o quanto antes para o Crespo, para o São Paulo, né? Jonathan Calleri que já estão falando que ele está basicamente pronto para retornar. Acho que agora acho que estão trabalhando, né, o ritmo de jogo dele, mas falam que ele já está apto a voltar. Precisamos do Calleri o quanto antes, né? O Calleri, eu brinco aqui com vocês que o Calleri ele estava em má fase, né? O Calleri ele estava em má fase antes dele se lesionar, né? Antes de acontecer tudo que aconteceu, e ele não vinha bem, né? Quando nós ficamos sem o Calleri, nós vimos toda a falta que o Calleri faz, né? Que o Calleri fez pro São Paulo. Mas agora, aparentemente, Jonathan Calleri está voltando, o que é uma novidade, uma notícia muito fantástica, muito maravilhosa para nós, né? Galera, Rafael Tolói, gostei da partida que o Tolói fez contra o Corinthians. O Tolói acho que sentiu o quadril, né? Tá machucado de novo, já tá na recuperação, tá lesionado de novo. É inaceitável, né? É inadmissível. Por mais que eu tenha gostado do futebol que o Tolói mostrou contra o Corinthians, tô achando um zagueiro interessante. É inadmissível essa contratação porque aparentemente o cara tá bichado. Aparentemente o cara veio bichado. E o Crespo falou isso na coletiva, né? O Crespo na coletiva pós-jogo ela falou: nós precisamos contratar gente que não tá bichada. Ele tá. Agora nós vemos grandes. Não sei se a palavra exigência é forte, mas o Crespo quer uma remodelada total no elenco. Ele quer pelo menos uma estrutura muito melhor e muito maior para ele poder trabalhar, né? O Crespo, que eu na live falei pra vocês, então o Tolói, gente, eu acho inaceitável contratar um cara que aparentemente tá bichado. Eu acho que o Tolói veio bichado pro São Paulo. Isso pra mim é inaceitável. E eu achei muito interessante a partida que ele fez contra o Corinthians, mas o contexto pra mim é inaceitável. O técnico Hernan Crespo, eu falei no pós-jogo, né? Eu cheguei bem alterado aqui em relação ao Crespo e eu não retiro nada. Tenho muito respeito pelo Crespo, tenho muito respeito, muito carinho e muita admiração. Mas para mim o Crespo, infelizmente, não é técnico pro São Paulo. Tidico, você mudou o discurso e tal. Eu achei que foi um acerto trazer o Crespo de volta. Para mim ele já mostrou nesse tempo que ele infelizmente não serve por conta da falta de versatilidade. Para mim ele não tem repertório suficiente para mudar a tática dele e para mudar o jogo. Eu entendo que tem um contexto muito desfavorável em relação às lesões, isso é óbvio, mas para mim falta pro Crespo. O que eu não perdoo nesse jogo é a entrada do Patrick Lanza, né? Porque ele entra com o Patrick Lanza ali e não entra com o Ferreirinha na ala esquerda, só que o time dele não fica defensivo. O time dele ele não é nada, e ele não enxergou isso antes. Já falei isso aqui 1000 vezes, né? O Ferreirinha fez uma partida excelente contra o Flamengo de ala. Ele poderia muito bem ter usado o Ferreirinha na ala esquerda com o Luciano e o Tapia. E o Tapia poderia sim entrar no jogo inteiro. Digo que ele tava vindo de viagem. Rigoni, põe o Ferreirinha, Rigoni e Luciano. Ou Ferreirinha, Luca e Luciano, né? O que você não pode fazer é destruir o Ferreirinha,
porque o Ferreirinha jogou muito bem ali contra o Flamengo. Então ele coloca o Patrick Lanza, um cara que é inútil, que infelizmente não serve para o São Paulo e todo mundo já sabe disso. Isso não é surpresa nenhuma. Ele insiste com 3 zagueiros, 5 zagueiros, né? Porque o Lanza jogou de zagueiro, 5 zagueiros e o Cedric não jogou de nada, né? Pelo menos 4 zagueiros ou 5, uma linha de 5 e 3 volantes, né? Então ele é. Quanto tempo nós vamos perder, ele vai ver que isso aí não funciona. Independente dos desfalques, se ele escalasse melhor, se ele escalasse de forma certa, acho que nós não acharíamos tão ruim, né? É aí que tá o problema. Se ele escalasse certo, porque ninguém pega no pé do Crespo. Todo mundo hoje fala, o problema não é técnico, o problema é a diretoria. Se o problema não é técnico, se o problema é só a diretoria, por que demitiram o Carpini? Detalhe, eu acho ele péssimo, tá? Não queria. Assim, péssimo não. Eu acho ele fraco, eu acho que ele não é do nível do São Paulo. Mas se tem esse comentário de, o problema não é técnico, por que não deixou o Carpini? Então o Crespo me mostra que, infelizmente, ele não serve, porque melhorou demais o time com uma alteração muito óbvia, né? Quando ele tira o Patrick Lanza, São Paulo, o primeiro tempo jogado literalmente no lixo, tomou gol, né? Sempre correndo atrás do placar, sempre correndo atrás do empate, ou sempre perdendo o jogo. É sempre assim com o São Paulo, né? Então ele joga um primeiro tempo no lixo, que o São Paulo sai perdendo, com um jogador a menos e prejudicando o Ferreirinha, né? E o Cedric, 2 jogadores a menos, né? Mas o Lanza a gente já sabia que era um a menos antes de começar o jogo. A gente já sabia que ele é um jogador horroroso. E o Crespo tá insistindo com isso. Tidico, de novo, né, gente? Tidico era o único que tinha. O Lanza não é lateral esquerdo. Era o único lateral que tinha. Ele não é lateral. Infelizmente, ele não é nada. Ele não pode ser jogador profissional. Então o Crespo tá pisando demais na bola e pra mim ele mostra que ele não serve. Porque essa questão nesse jogo específico, que ele já tinha visto que o Ferreirinha rendeu muito bem de ala esquerda contra o Flamengo, que ele colocou o Emerson Royal no bolso, isso para mim é um erro técnico muito grotesco, muito gravíssimo, né? E nós entendemos as lesões, entendemos tudo, e nós somos os primeiros a passar pano pro Crespo. Calma, deixa o cara trabalhar e tal. Mas não dá, né? E são convicções, são entendimentos que não funcionam já faz um bom tempo e que ele não muda, que ele mostra que ele não tem repertório técnico nenhum. Outra coisa que pra mim chega do Crespo é o derrotismo, né? Ele já entra derrotado. Um treinador, ele faz parte do trabalho dele motivar o elenco, motivar os jogadores, se incomodar com a derrota. Eu não vejo o Crespo incomodado com a derrota. Eu não vejo o Crespo motivando os jogadores. Eu vejo um Crespo que simplesmente aceitou um contexto muito ruim, um cenário muito ruim, e que pra ele não tem mais o que fazer. Pra ele é isso aí e acabou. Só que o Crespo já sabia que o São Paulo estava falido. O Crespo já sabia das condições, de todas as condições do São Paulo. Ele sabia disso. Por que ele aceitou? É óbvio, isso aqui, gente, que eu tô falando, é óbvio que eu sei que o problema maior é a gestão, é a diretoria imunda e escrota. Eu sei disso. Então eu não preciso. Só que a gente sabe que isso não vai mudar e o Crespo já sabia dessa condição. Nós estamos passando por essa gestão faz pelo menos 17 anos. Ô Crespo, eu não preciso de você me alertando que o São Paulo tá uma baderna, que o São Paulo tá uma bagunça. Eu sei que o São Paulo virou um lixo por conta desses imundos que administram, que gerem o São Paulo, faz 17 anos. Eu sei que o São Paulo tá falido, né? Falido não, mas que eles gastam da forma como eles querem, né? E não pagam as dívidas. Eu sei disso, eu não preciso de você me falando isso. Eu sei que a gestão é imunda e escrota, eu não preciso de você me falando isso. O que eu preciso de você é que você não escalhe o Lanza. É que você mostre descontentamento em perder. Quando o seu time entra sem raça, que você dê um jeito, que você dê um grito com alguém. É isso que eu cobro de você. Que você não entre mais com o Lanza, que você tire o Cedric Soares e coloque o Mike, né, em um determinado momento da partida, que você priorize o Tapia, Ferreirinha de ala, como tem jogado bem. É isso que eu preciso de você. Você deixou muito claro a questão hierárquica, né? O cada um na sua. Você deixa sempre muito claro, então você precisa fazer melhor seu trabalho. Que a diretoria é imunda e que ela não vai mudar, isso eu já sei. Faz 17 anos que eu sei isso.
Dorival veio e conseguiu ganhar uma Copa do Brasil. Dorival sabia do momento, sabia de todo o contexto e tentou dar seus pulos lá e arrancou um título grande. Então aí você fala, Tidico, mas não é culpa do Crespo. Então por que demitiu o Carpini? Por que demitiu o Sérgio Baresi? Por que demitiu o Doriva? Se a culpa maior é sempre da gestão. A gente não concorda com isso? Então é inaceitável, inadmissível. E pra mim, esse erro técnico grotesco do Crespo que ele comete novamente, pra mim é passível de demissão. Lembrando, acho o Crespo um baita... É com muito respeito que eu falo aqui. Acho o Crespo um baita sujeito, um baita cara, uma baita persona, um jogador lendário, mas como técnico, pra mim, eu acho ele fraco, infelizmente. E aí ele pede um camisa 10, né? Foi perguntado do Oscar, ele pra mim tá se encerrando o ciclo do Crespo pela fala dele. Ele meio que joga de novo os jogadores de São Paulo no lixo, né? Isso aí a gente já viu o treinador fazendo e aí a vida encurta demais, né? Ele falou do Memphis. Falou, aí entra um cara da Holanda, não sei o quê. Meio que os jogadores não suportam esse tipo de coisa que nós vimos o Crespo fazer. E ele, de novo, ele deixa claro que ele não tem time, que ele não tem elenco e tal, isso aí não funciona. E aí ele pede um camisa 10. Fala, óbvio que eu queria, né? Óbvio que eu preciso de um camisa 10. Um camisa 10 que pra mim seria excelente é o Quinteiro, né? Tava no Racing, se eu não me engano, o Quinteiro, ele é do River, sempre foi do River, mas ele tava no Racing e joga uma barbaridade. Tá bem fisicamente, desvalorizado, eu adoraria o Quinteiro. E é o cara... Ele é um camisa 10. O Quinteiro, ele é um camisa 10 que muito habilidoso e é exatamente a posição e tem as características que nós precisamos, né? As características técnicas, né? É um meia armador, habilidoso, rápido, passe refinado, chute, muito bom jogador, que eu acho que o São Paulo poderia sim apostar, poderia tentar, uma vez que irá ter que contratar essas posições. Agora ficou uma coisa uma saia justa muito grande, né? Porque o São Paulo vai precisar contratar algumas posições, várias posições pontuais, agora a pedido do Crespo, na verdade meio que o Crespo, de uma forma velada, exigindo que tragam reforços, que tragam jogadores, porque ele tá meio que deixando claro que aparentemente não vai ficar se as coisas continuarem assim. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.